Agora nós vamos continuar com o nosso estudo especificamente do governo da igreja, a liderança. E principalmente há três formas de governo nas igrejas. Eu vi um professor de uma universidade americana dizendo que ele acredita que há mais um tipo de governo. E eu entendo que ele está falando, e se eu tiver tempo eu explico essa outra forma de governo. Mas eu quero hoje à noite, para começar, mostrar especificamente como o governo do Estado ou de uma nação pode e muitas vezes influencia o povo e a igreja. Ou seja, o governo do Estado influencia o tipo de governo da igreja local ou das igrejas da região. E nós sabemos que tem igrejas que são independentes, como a nossa, e outras que fazem parte de uma denominação, associação ou outra coisa que liga as igrejas. Tem igrejas que têm uma sede, que tem um certo tipo de autoridade, e outras igrejas como a nossa que não tem sede nenhuma, além da sede que é chamada o céu, onde Deus está. Então, nós vamos ver essas coisas. Aqui na folha, página 15, letra D, diz o governo da igreja local, e diz aqui embaixo, o governo nacional influencia o governo da igreja. Ou seja, a forma de governo secular influencia o tipo de igreja mais popular na região. E nós temos três comparações aqui: a autocracia, a oligarquia e a democracia. É só uma pesquisa para ver se vocês estão entendendo mais ou menos. Se você acha que principalmente o Brasil é uma autocracia, levanta a mão. É uma autocracia? Alguém? Não? Tudo bem. Uma oligarquia, levanta a mão. Tá bom? Uma democracia, levanta a mão. Ok, tudo bem. E nós precisamos explicar porque pessoas que estudam essas coisas debatem sobre os significados dessas três palavras. E eu não estou ensinando para vocês o governo do Estado hoje à noite. Eu estou simplesmente fazendo uma comparação e como o governo do Estado influencia a escolha do governo da igreja local muitas vezes. Então vamos ver essas situações do Estado ou do governo da nação aqui. Primeiro aqui é autocracia. Uma autocracia é um governo que tem uma pessoa que reina, uma ditadura. Esse tipo de coisa, ele é soberano, ele tem todo o poder, toda a autoridade, o que ele fala, o povo tem que obedecer. Ele é a regra, não tem que ter constituição, ele é a constituição. Se ele quiser mudar uma regra aqui ou ali, ele pode, porque ele é o líder, ele manda, ele tem essa autoridade. Com certeza o Brasil não tem isso. Igrejas episcopais parecem com governos autocráticos. Então, existem igrejas que historicamente têm esse tipo de governo também, e você nota que muitas vezes onde tem esse tipo de igreja é um lugar onde também tem esse tipo de liderança para a nação ou para a região. Então, autocracia. Segunda forma de governo secular é oligarquia. Oligarquia, interessantemente, existia até nos Estados Unidos no início da nação. Quando os peregrinos chegaram, era a oligarquia puritana, ou seja, dos puritanos. E a oligarquia não é quando você tem um rei, mas quando você tem um grupo de pessoas, de homens, normalmente um grupo menor, não é muito grande, e esse grupo tem muita autoridade. E existem igrejas, como a igreja presbiteriana, principalmente, que parecem com governos oligárquicos, ok? Então, há um grupo menor,
que têm autoridade. Pessoas que estão tendo autoridade, que nem sempre fazem parte da igreja local, e a igreja local toma certas decisões, porém esse outro grupo pode não permitir certas coisas, ok? Igual certos governos como a oligarquia puritana nos Estados Unidos, esse grupo estava influenciando certas decisões seculares da nação que você não pode fazer. E democracia é a palavra mais famosa hoje em dia, especialmente aqui no Oeste. Eu vou ter que esclarecer algumas coisas, mas a democracia é que o povo toma decisões por meio de um voto, normalmente. Então o povo decide. E por causa disso, existem igrejas, especialmente no Oeste, que enfatizam a autoridade do povo. E nós sabemos que uma das igrejas que promove essa ideia da democracia é a Igreja Batista, especialmente a Batista Independente, porque não há ninguém, literalmente ninguém, que manda a nossa igreja. Se a nossa igreja quiser acreditar que anjos são elefantes cor-de-rosa ou algo assim lá, a nossa igreja escolhe acreditar nisso, ou que é bom ser gordo, eu não sei lá, nossa igreja acredita, não há ninguém que vai falar outra coisa para nós, ninguém que vai mandar, é uma decisão da gente aqui. Mas vamos esclarecer algumas coisas aqui. Explicação número 2. Uma democracia pura é onde a maioria reina para a exclusão da minoria e é muito perigosa. Existe a possibilidade, com uma democracia pura, de simplesmente ter a maioria e a maioria vence a minoria. A maioria fala que a minoria não tem valor nenhum. Você vê como, por exemplo, no sistema de votos nos Estados Unidos, o presidente Trump, ele não ganhou a maioria, mas por causa do sistema, que é uma república e uma democracia, cada estado foi, palavra-chave, representado. Daí, todos os estados conseguiram eleger o presidente Trump nos Estados Unidos, mas a maioria, por causa da Califórnia, da Nova York e outros lugares, não conseguiu. Então a maioria não venceu a minoria, toda a população foi representada em vez de grupos grandes em certos estados que são mais, no caso, esquerdistas, algo muito interessante. Então, os líderes iniciais dos Estados Unidos perceberam, se é só democracia pura, a maior grupo, que pode ficar somente num estado, pode determinar o que acontece no país inteiro. Isso não é legal, especialmente quando você percebe que em muito lugar rural o povo é mais conservador do que os lugares das cidades, que é mais esquerdista, etc. Então eu vejo muita sabedoria, mas com certeza os esquerdistas não gostam disso. Mas isso também nos leva para a forma de governo mais aceitável nas igrejas do Oeste, como as igrejas aqui no Brasil, as igrejas nos Estados Unidos. E eu já mostrei para vocês biblicamente, porque nós somos batistas, até na questão do governo. E eu também mostrei para vocês na Bíblia como existem igrejas batistas que têm certas diferenças pequenas entre os governos. Mas eu estou tentando mostrar hoje à noite como normalmente onde você tem um tipo de governo secular do Estado vai influenciar o tipo de governo mais aceitável nas igrejas. Vamos continuar explicando isso. Igrejas batistas têm uma república democrática, ok? Na qual, número 1, a Bíblia é a regra de fé e prática para todos. Então, na igreja batista, nós temos a opção de tomar decisões por um voto, etc. Mas
A nossa regra de fé e prática não é essa votação, não é a maioria, é a Bíblia. Na verdade, se você estudar, tal já existia antes dos Estados Unidos e influenciou os Estados Unidos para formar um governo que tem Constituição em primeiro lugar, ou seja, há um documento escrito que estabelece qual vai ser a nação, como que vai ser a nação, e até o líder tem que ser abaixo dessa lei, ele depende desse documento. Vocês sabem, eu estou falando isso porque realmente o governo americano influenciou muitos outros governos. Foi uma experiência, vamos dizer, científica. O presidente Washington, que é o primeiro presidente dos Estados Unidos, o povo falava, nós queremos que você seja o rei. Ele falou, não, eu não quero ser rei. Eu não vou fazer a mesma coisa aqui que aconteceu na Inglaterra. Então as coisas mudando e tudo, e ele olhando para as coisas, ele era crente, ele era um homem de oração, essas coisas, eles escolheram fazer algo diferente, formando essa república democrática, e espalhou, influenciou outros lugares. O Brasil tinha o título antigamente, os Estados Unidos do Brasil. Você pode ver isso inclusive no túmulo em São Paulo, do homem, eu esqueci do nome dele, lá a gente entrou e você vê na placa, os Estados Unidos do Brasil, essa mesma ideia, nós somos um povo unido, mas tem algo tem mais autoridade do que os líderes e do que o povo, e é o nosso documento. Então a nossa igreja batista e as batistas não estão voltando para o que nós vamos crer, como que está acontecendo em muita igreja, pelo menos nos Estados Unidos. A gente vai aceitar a pastora, ou a gente vai aceitar um homossexual como pastor na igreja. A gente não precisa decidir isso, a Bíblia já decidiu. Mas há muita igreja que tem outra forma de governar e tomar decisões, e a Bíblia não tem tanta autoridade, infelizmente, e a igreja decide, ok, então nós vamos ter pastor ou não. Não existe esse debate, a Bíblia é muito clara, a Bíblia já fala. Então nós já aceitamos a Bíblia. Número 2, os líderes são escolhidos pelo povo para representar as crenças e a direção do povo. Aqui é a parte que é da república da igreja, da igreja batista. Um dia, vamos usar nossa igreja aqui, um dia Deus permitindo, vamos dizer que um homem da nossa igreja, Deus dá um dom, vários dons para ele, dons espirituais pelo Espírito Santo, ele realmente usado por Deus, ele tem influência na igreja, ele é capaz de ser pastor, a igreja percebe isso, e ele prega boa doutrina, ele faz o certo, ele evangeliza os perdidos, ele mantém um bom padrão que é santo, reto, certinho, amém. E a igreja vota, a igreja fala, queremos que esse homem seja nosso pastor. Quando ele se torna o pastor, ele se torna o representante das ideias, das crenças, da direção da igreja. Ele vai ter influência? Sim. Ele vai acabar mudando certas coisas? Provavelmente. Mas ele representa o povo. Então pode acontecer que futuramente, se ele mudar, a igreja batista fala para ele, a congregação da igreja batista fala para ele, pastor, o senhor mudou muito, tipo, bem além do que nós acreditamos e queremos fazer, o que estabelecemos logo no início da nossa igreja, nós não aceitamos mais. Se o senhor não voltar, a igreja vai voltar para tirar o senhor do pastoreado da igreja aqui, e nós vamos escolher outro. E já aconteceu em igrejas, acontece isso infelizmente. Eu vejo que igrejas às vezes vão lidar com isso com o próprio governo do país para proteger os bens, porque muitas vezes tem pastores que concordam com tudo no início e mudam tudo para conseguir todos os bens materiais, prédios e tudo, e esse pastor fica com coisas de valor de milhões de reais, e a igreja fica
Sim, isso aconteceu numa igreja que eu conheço aqui em Rondônia, em outra igreja que eu conheço em São Paulo, e é triste, é muito triste isso. E a gente sempre tem que pensar nisso. E irmãos, vocês sabem que como tem muita enganação por aqui, quando escolher um homem, nós precisamos ter certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que esse homem é de Deus e é sincero, etc. Interessante como esses caras fazem isso, mas é triste. E acontece. A ideia, ele representa o povo, a parte republicana, ele representa, ele é o representante. E com essa ideia, não sei se eu marquei aqui na folha, eu acho que eu marquei, deixa eu ler aqui, daí eu vou explicar. Número 3. O voto é uma forma de expressão na qual o povo delega uma certa porção da autoridade e responsabilidade aos líderes. Não exige que cada decisão do líder necessita de um voto. Cada igreja local precisa determinar quais são as decisões que o líder pode tomar sem um voto. Por exemplo, eu pessoalmente acho que quando a igreja decidir escolher o pastor, é bom a igreja ainda tomar outras decisões com o pastor, ou seja, a congregação ainda tem certo poder, certa autoridade. Na escola de diáconos, por exemplo, eu acho bom o povo concordar, em vez do pastor simplesmente decidir, esse cara vai ser diácono. Se a igreja aceitar, então o pastor escolhe, ele é o diácono. Mas, biblicamente, nós notamos em Atos 6, a congregação escolheu os diáconos. Porém, eu não acho necessário a igreja ter um voto para tudo. Por exemplo, que marca de papel higiênico nós vamos comprar e colocar no banheiro? Eu acho uma loucura a igreja formar grupos para até determinar esse tipo de coisa. Eu acho uma loucura. E voltar nisso, né? Eu me lembro de uma história de uma igreja que tinha bancos, eles queriam escolher a cor dos bancos. E aí criou uma divisão na igreja sobre a cor, tipo uma divisão. Então o pastor resolveu fazer o seguinte: beleza, vai ser assim então. Primeiro banco vai ser essa cor, segundo banco vai ser a outra cor, terceiro banco vai ser a primeira cor, quarto banco vai ter a cor do segundo banco, para resolver. E todo mundo que vê fala, que vergonha, mas aconteceu. E não deve ser assim. Quando a igreja escolhe um homem, você não escolhe para mandar nele, você escolhe para ele representar você. Se você não concorda com ele, então não vota nele. Não escolhe ele, porque você tem que ter pastor. Tenha paciência, e na hora certa Deus traz o dom, o homem que tem o dom, e você escolhe ele, e ele vai ajudar a igreja, ele vai ser uma bênção para a igreja. Eu vejo muita igreja sem pastor que fica muito impaciente e escolhe um cara que ele me perdoe, ele não presta. E ele é somente um problema. Ele não ajuda a igreja, ele estraga a igreja. E a igreja tem que pensar nessas coisas. Há outras decisões que a igreja tem que considerar. Por exemplo, se o pastor ficar muito velho, muitas vezes ele não tem a energia para continuar e fazer uma boa obra, o que vai acontecer? Muitas vezes o pastor ele não quer sair, e eu vou explicar por quê. Se ele parar de ser pastor e está com 70 anos de idade, ele não vai ter condições para sobreviver, não vai poder nem comprar comida muitas vezes. É triste o que acontece. Eu já vi esse tipo de situação. Então ele segura a igreja e a igreja não faz nada. Eu acho inteligente a igreja pensar em como pode continuar a dar sustento para ele, não de baixa qualidade, mas realmente para ele viver bem, sem precisar ser o pastor. E a igreja concorda com ele, nós vamos escolher outro pastor, mas nós vamos continuar a te apoiar, porque ele merece essa honra. Ele pastoreou a igreja por todo esse tempo, agora a gente vai simplesmente largar ele para ele morrer? Não, a igreja deve honrar ele.
mas nem todo homem com 70, 80 anos de idade consegue continuar. E a igreja tem que pensar nesse tipo de coisa, e eu sei que muita igreja não pensa nisso. Há muito para considerar. Eu estou ensinando aulas dessas para vocês terem a sabedoria futuramente para pensar sobre os detalhes da igreja. E como uma igreja independente, como a nossa, não existe uma sede lá fora que diz, não tem pastor, a gente pega esse cara dessa igreja e bota na sua igreja. Não existe. É nossa responsabilidade. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos nos preparar. E, biblicamente, Deus dá para nós uma certa ordem e nós devemos seguir e pensar sobre o pastor, pensar sobre a liderança, pensar sobre a vida dele, etc. né? No meu caso, como missionário, eu recebo o sustento dos Estados Unidos. Infelizmente, vocês não precisam se preocupar comigo. Infelizmente. Daí, se você não der seu dízimo, você não... o pastor, ele vai passar fome. Infelizmente, você não pensa nisso. E, infelizmente, na nossa igreja, se a igreja não der dízimo e oferta, vocês provavelmente sabem que o pastor vai pagar as contas. Infelizmente. Né? Isso não é algo feliz, é infelizmente isso. Porque a igreja deve se sustentar, deve se ensinar, deve estabelecer sua própria liderança. A igreja deve pensar nessas coisas, é a responsabilidade da congregação. E escolher os líderes também, mesma coisa. Muito importante entender esses fatos, esses fatores, para a igreja poder continuar. Às vezes eu fico sabendo de igrejas que não tem pastor por alguns meses ou anos e as igrejas estão bem. E sabe por quê? Porque o povo levou a sério essas coisas. E ainda que não tenha um pastor fixo, a igreja continua. A igreja funciona. A igreja tem saúde espiritual. Porque o povo entendeu. E o povo não, tudo depende do pastor. Não, tudo depende da igreja. O pastor está aqui para dar o bate-papo no culto, pregar para o povo entender o que deve fazer no próximo passo, dar direção para a igreja. E claro, ele faz visitas, ele vai no hospital, ele faz os velórios, casamentos, ele ensina, ele prega, ele ajuda a igreja a ter mais progresso no ministério, desenvolver outros ministérios da igreja, etc. Amém, aleluia. Mas, muito cai nos ombros da congregação. Vocês podem notar como é que funcionava as coisas no livro de Atos. Observam, por exemplo, como as pessoas da igreja em Atos 15 conversavam. Nota como Paulo escrevia cartas não para pastores, ou apóstolos e outros. Ele escrevia para os Gálatas, para os Efésios, para os Corintianos, para os Tessalonicenses, porque o povo tem responsabilidade. Não é somente o líder, mas o povo. É o povo, e nós precisamos entender isso. Número 2 aqui, a explicação dos tipos de governos nas igrejas, e vamos enfatizar um pouco mais isso. Vamos para o governo episcopal, não é o governo da igreja batista, mas existe e queremos simplesmente esclarecer. O governo da igreja católica e outras igrejas semelhantes é esse tipo, episcopal. Surgiu pela influência do modelo do Império Romano. E existe um homem, o bispo, com autoridade para supervisionar várias congregações numa região. E claro, o cara é o Papa. Vamos só ter uma lição rapidinha da história. A Igreja Católica não é a igreja mais antiga, não é. A Igreja Católica começou a existir em 313, ok? Basicamente 3 séculos depois de Jesus. Muita perseguição antes disso. Roma estava atacando os crentes, matando crentes por 3 séculos, mais ou menos. Mas ainda espalhava os crentes. 10% da população romana era crente. E o imperador Constantino pensou: eu não vou vencer esses caras, eu vou me juntar com
cristãos, né? Ele disse que ele viu uma visão da cruz, ele disse que recebeu Jesus, ele foi batizado. Eu não posso dizer para vocês que ele era crente, mas ele disse: eu vou ser cristão e eu vou usar o poder secular que eu tenho para ajudar a igreja. E quando ele disse isso, oferecendo dinheiro para líderes das igrejas, etc., as igrejas ficaram lotadas de pessoas pagãs querendo o que o governo oferecia. Assim nasceu a Igreja Católica. É isso que é o início da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre tinha a influência do governo. É a única igreja hoje, se eu não me engano, que tem sua própria cidade, né? Cidade Vaticana. E eles têm riquezas, dinheiro, ouro e prata. Tem, por causa desse casamento com o governo do Estado. Por 500 anos na Europa, a Inquisição existiu, em que a Igreja Católica, com o poder do governo secular, estava matando pessoas que não se juntavam com a Igreja Católica. Durante essa época, nossos antepassados eram chamados anabatistas, os que rebatizavam. E agora eu sou batista, nós não escolhemos esse nome. Eles falam: vocês não aceitam nosso batismo dos bebês, vocês estão rebatizando as pessoas, vocês anabatistas, então nós vamos batizar vocês de novo. Eles matavam a gente, matavam. A gente não fala: somos batistas. Não, nós falávamos: vamos seguir a Bíblia. E a Igreja Católica falou: não, vocês vão morrer. E matavam nossos antepassados. Vocês podem estudar isso na história da igreja na Europa. Inclusive os protestantes, Martinho Lutero e João Calvino, esses outros, eles também perseguiam os batistas. Ulrich Zwinglio, eu não lembro falar esse nome no português. Ele que falou: eu vou batizar vocês a terceira vez. E ele amarrou os crentes e jogou no mar para matar. Ele nem era católico, ele saiu até um certo ponto da Igreja Católica, mas ficava com a ideia do governo nele, ideia episcopal, e matou os crentes. Porque os peregrinos saíram da Inglaterra, foram para um país para depois ir aos Estados Unidos. Eles estavam escapando à igreja anglicana, que exigia certas coisas nesse mesmo sentido. Então, de onde veio o governo episcopal? Veio da influência do Império Romano. Muito importante entender isso. E as outras igrejas falavam: não, nós não aceitamos isso. Agora, o governo presbiteriano, o governo das igrejas presbiterianas e outras igrejas semelhantes. Esse modelo se desenvolveu na época quando formas republicanas de governar estavam se tornando popular. Existe um grupo de homens presbíteros que tem autoridade, mas um deles é o pregador, o doutor, e isso depende do sistema, mas nós estamos falando muitas vezes de um grupo fora da igreja local que ainda tem certo tipo de autoridade para tomar decisões para ou por aquela igreja local. A congregação, até um certo ponto, pode votar para eleger um presbítero, mas afinal de contas, a autoridade se encontra nos presbíteros. Presbíteros que representem a sua congregação formam grupos com outros presbíteros pelos quais decisões sobre prédios, bens e outras coisas possam ser tomadas. Existe até um nível nacional pela qual doutrina é estabelecida para a denominação inteira. Às vezes eu converso com até pastores de igrejas que têm esse tipo de governo, e eles não gostam da forma do governo, falam para mim que não gostam porque há um outro grupo que decide certas coisas e às vezes tira esse pastor e coloca em outro lugar. Às vezes o povo reclama, às vezes, e com certeza acontece provavelmente mais do que reclamar, o povo apoia, achando bom ter essa influência de outro grupo. Mas esse governo presbiteriano é basicamente algo entre o governo episcopal
e o governo congregacional por exemplo, as igrejas batistas. Permite mais influência da congregação, mas ainda tem uma liderança fora da igreja local que tem certa influência. E como vocês sabem, a nossa igreja é batista e não tem isso. Quando eu penso como pastor que representa vocês, claro, eu implantei a igreja, então ainda sendo missionário tem algo um pouco diferente, mas o alvo é chegar a ter um pastor que é dessa igreja, que representa vocês, que vocês escolhem. Mas quando eu chego a vocês com uma decisão que eu quero tomar, normalmente eu menciono algo para a igreja toda, mas eu converso com os homens. Eu chamo eles, eu falo, eu quero ver o que vocês pensam. A gente conversa sobre pintura, sobre o desenvolvimento do ministério, sobre o prédio, sobre construir algo, sobre a reforma, sobre um evento. Eu quero entender o que vocês acham. Eu estou tentando criar um ambiente aqui de permitir as opiniões do povo, mas estabelecer a autoridade das decisões entre os homens. Deixe-me até esclarecer, eu vou até as irmãs para ter uma ideia sobre algo, especialmente na questão de coisas que tem a ver com crianças, ou algo de decorações, ou cores, porque nós homens, para nós tanto faz, pode ser tudo preto, tudo bem. Mas as mulheres têm certas ideias bem boas, certa influência, e a gente quer aproveitar, eu quero aproveitar como pastor. Mas afinal de contas eu preciso tomar decisões. Mas eu não brigo, eu posso até ter uma ideia, eu converso com minha esposa, que ela é uma das irmãs da igreja. O que você acha? Se ela quiser fazer algo que tem a ver com flores, alguma coisa, eu provavelmente nem dou muito a minha opinião. Em muito caso eu guardo comigo, porque para mim não é o que eu faço. Eu faço a liderança, a autoridade, a pregação, os ensinos, a direção da igreja. Mas se você quiser colocar essas flores aqui, ou outras flores que são azuis, tanto faz para mim, coloca, né? Não é o que eu quero fazer. Mas quando é algo maior, vamos dizer que a gente escolhe apoiar financeiramente um missionário. Eu vou apresentar isso para a igreja e especialmente os homens. Eu vou falar, olha, nós temos esse dinheiro, nós queremos usar esse dinheiro para apoiar missionários. Vocês acham que devemos apoiar esse pastor? E a gente, ou esse missionário. E se a igreja falar para mim, pastor, olha, ele pregou muito bem, mas ficamos sabendo de certas coisas e nesse momento não parece muito legal apoiar esse pastor, talvez nunca. Ele tem algo aqui ou ali, e daí a gente fala, tudo bem. Isso nunca aconteceu, mas quando chegamos ao ponto de poder fazer isso, a gente vê isso e conversa. E é uma ideia de dar autoridade para a congregação, porque a congregação tem autoridade. E isso nos leva então para essa terceira forma, que é congregacional. Veja aqui, o governo das igrejas batistas e outras igrejas semelhantes, com uma ênfase na autoridade da congregação. Esse sistema democrático tem sido muito popular em regiões como os Estados Unidos e, claro, aqui no Brasil. Cada congregação escolhe seu pastor por votar nele. O pastor tem poder e autoridade até um certo ponto, mas se for contra a vontade da maioria, a sua influência entra em risco. Isso não quer dizer que ele vai parar de ser o pastor, a igreja vai ter que ir para um voto e determinar. Bom, ele passou o limite, né? Porque eu já vi que acontece isso. Às vezes o pastor toma decisão e a congregação não concorda, porém, a congregação fala, porém ele é o pastor, a gente escolheu ele, pode ser que Deus deu algo para ele, uma sabedoria, e vamos continuar com ele. Eu lembro, vou falar para vocês, quando o nosso pastor nos Estados Unidos falou, eu acho que devemos comprar esse prédio dessa fábrica que fazia calça jeans, e eles queriam $6 milhões, e ele falou, e a gente não tem centavo nenhum.
E o meu coração caiu na minha barriga. Eu pensei, mas como que nós vamos fazer isso? E você quer fazer isso? Mas ninguém brigou com ele. Uma igreja, sábia, paciente. Orávamos, ele dava ideias para nós. Ele foi para o banco não quis dar o empréstimo para a nossa igreja. Ficávamos orando e de repente a fábrica falou: nós não queremos mais 6 milhões, aceitamos 3 milhões. Cortou 50% do valor, voltamos para o banco deu o empréstimo, conseguimos o prédio, conseguimos reformar o prédio, até hoje tem aulas nesse prédio para a nossa faculdade bíblica, e a cidade deu para nosso prédio uma placa dizendo que esse prédio ficou tão bonito, que melhorou nossa cidade. E eu fiquei feliz com isso, todo mundo ficou feliz, e é um ponto na nossa cidade agora, esse prédio bonito. E eu olho para trás e eu penso, Deus deu algo para meu pastor, e eu não concordava no início. E eu fico feliz que a igreja não fica bravo com ele. Ele representava o povo, mas nesse ponto eu vi que pessoas ficaram incomodadas, mas, porque eu sei que eu fiquei incomodado, mas ele conversando especificamente com os diáconos, chegaram à conclusão, é a decisão certa, e deu certo, Deus abençoou. Então eu vejo que ainda deve existir um certo tipo de flexibilidade entre o povo e também com o pastor. Se tiver um grupo de pastores ou anciãos, ainda promove que a congregação tem autoridade final, tem a autoridade final. Não existe uma sede ou grupo de líderes religiosos que pode exigir doutrina ou prática nas congregações individuais. Não, a congregação em si vai tomar sua decisão. Cada igreja local tem o privilégio de escolher com quem terá comunhão e com quem fará a obra do Senhor. Então nós estamos vendo como é que fica o governo congregacional e como deve passar por esse processo. Sim, eu não passei para vocês nesses momentos os versículos, porque já estudamos muita coisa sobre isso. Agora eu estou tentando resumir o que existe hoje. Há uma quarta forma de governo nas igrejas, que é uma forma mais assim, eu não quero usar a palavra relaxada, mas é uma forma usada entre certas igrejas que é mais, eles falam, depende do espírito. A igreja não tem um governo bem organizado, mas todo mundo fica esperando o movimento do Espírito de Deus, em oração, e daí toma uma decisão. Como igrejas, eu entendo igrejas como os irmãos, às vezes, eu não vou dizer que todas as igrejas dos irmãos fazem isso. Os Amish nos Estados Unidos, que para nós é uma seita, porque eles confundiram o evangelho, e outros grupos têm essa forma de governo. E eu entendo até um certo ponto, mas eu vejo que na Bíblia Paulo especificamente estabelecia homens como líderes, anciãos nas igrejas, presbíteros, ou ele usa a palavra bispos, que supervisionavam as igrejas. Então, essa outra forma não é normalmente mencionada nas aulas sobre isso, mas eu queria dar para vocês, para dar uma ideia mais ampla. Vocês podem estudar mais, mas compreendem isso, e a nossa igreja é batista, enfatizando a importância da congregação crescer, se edificar e se preparar para tomar decisões para o bem daquela igreja local.